Chegamos! Um ótimo dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 11 de março de 2026. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Gov, na EBC em Brasília. E participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos. E se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje eu e meus colegas estaremos com você na companhia da ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Vamos lá, pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Olha, você já parou para pensar como a ciência está presente no seu cotidiano? Do remédio que protege a saúde à tecnologia no celular, passando pelos alimentos, energia e pelas soluções que melhoram as nossas cidades. Ou como a ministra Luciana gosta de dizer, de parto de raposa a atracamento de navio, a ciência está envolvida em tudo. E março é um mês simbólico de reflexão, reconhecimento e, sobretudo, de ação, quando falamos do papel das mulheres na sociedade. E na ciência não poderia ser diferente. Ao longo da história, meninas e mulheres enfrentaram barreiras para acessar, permanecer e crescer nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, mas também protagonizaram descobertas, lideraram pesquisas e transformaram o mundo com conhecimento. Hoje é dia de falar de ciência e das mulheres na ciência e tecnologia. E por isso que a gente está já com Luciana Santos, já está aqui com a gente. Obrigada pela presença. Bom dia, ministra. Bom dia, Karine Melo. Bom dia a todos os ouvintes da nossa rádio aqui, da EBC, e que nesse programa que é tão importante, que tem o Bom Dia Ministra, que tem conversado com todos da Esplanada e todas que têm feito uma política pública tão importante de inserção, de avançar, né, nas questões que dizem respeito à vida do povo brasileiro sob a liderança do presidente Lula. É isso. Vamos começar já falando, ministra, da Política Nacional de Empoderamento de Meninas e Mulheres em Ciência e Tecnologia. Que preocupação é essa de empoderamento das meninas? Nesses 3 anos 3 anos e alguns meses que nós estamos à frente do Ministério, eu sou a primeira mulher da história a assumir o Ministério da Ciência e Tecnologia depois de 40 anos de Ministério. E, por óbvio, eu tenho grandes responsabilidades de poder garantir visibilidade, valorização, permanência das mulheres, porque o acesso às mulheres já tem. Nós já somos a maioria das universitárias, nós somos as maiorias dos mestres do país, somos a maioria dos doutores. No entanto, nós ainda, na ciência, recebemos menos salários desiguais para funções iguais, mais do que a média dos trabalhos que existem na sociedade, né? São 27% na média do país, e na ciência e nos ramos, né, principalmente da engenharia e das ciências exatas, a gente vai aí para 36,7% a menos, né? Então, é uma disparidade que a gente precisa garantir, e a outra disparidade é garantir a permanência e a ascensão das mulheres. Nós somos maioria da Bolsa de Iniciação Científica, mas somos 30% da produtividade. Então, são várias políticas públicas para o empoderamento feminino que a gente pode discorrer daqui a um pouco. Pois é, já me dê o exemplo de uma aí, ministra, por favor. Nós temos uma edital que é uma chamada de exclusivamente para negras, indígenas e quilombolas, que a gente chama mestrado sanduíche, que é para o exterior. São 90 bolsas que a gente conseguiu garantir que mulheres com esse perfil e com esse corte pudessem fazer pesquisas fora do país e se especializar. Nós também temos a Futuras Cientistas, que é um programa de sucesso. Futuras Cientistas é um esforço das meninas do ensino médio. As meninas vão para laboratórios
e elas, a eficiência desse programa eu acompanho desde os tempos que eu fui deputada federal, mas no Ministério a gente deu é no Nordeste, é o Centro Tecnológico Nordeste, mas a gente deu escala nacional. Então, com isso, a resultante é 80% dessas meninas passam no Enem e 70% delas vão para essas áreas. Nós somos a maioria nas áreas de conhecimento, no entanto, nessa área nós ainda somos um pouco, quase 40% de presença também nessa área de conhecimento. Então, a gente precisa alavancar. Também nós mudamos a regra do CNPq, porque as mulheres as cientistas que viram mães acabam tendo impacto dessa condição e o tempo de produtividade daqueles resultados nós alteramos considerando a escolha, né, que essas mulheres fazem. E fizemos várias adaptações para dar conforto às mulheres, porque, afinal de contas, no que diz respeito aos cuidados privados, as mulheres recaem sobre as mulheres, não só quando viram mães, mas também com os idosos, com toda o que a gente sabe bem, Karine, o que significa a condição feminina, né? E a gente também mudou as regras do CNPq. Nós temos também programas na área de microeletrônica. O circuito integrado inovador e essa área de eletrônica, nessa parte é até engraçado, é um paradoxo. Quando a gente vai para a indústria microeletrônica, a maioria são mulheres. Chicote elétrico, porque são tipos de condutores? Não, chicotes vai desde semicondutores, mas passa por microeletrônica de maneira geral. Então, para fazer placas, as mulheres têm uma habilidade. E com isso, a grande maioria na microeletrônica, na planta industrial, são muitas mulheres. Também nós temos o startups, uma política de startups para empreendedorismo. Essa também é um corte interessante. 1/3 dessas startups do país, nós temos 20 mil startups consolidadas, 1/3 delas são lideradas por mulheres e algumas delas são exclusivamente de mulheres. Então, a gente tem o Prêmio Inovador da FINEP, que são as mulheres empreendedoras. Temos Prêmio de Mulheres na Ciência, que incentivam a participação das mulheres em várias áreas de conhecimento. Uma delas, da Embrapa, ela recebeu um prêmio chamado Prêmio Nobel da Agricultura. Sim. E ela antes recebeu o prêmio da gente, do Ministério, né? E assim a gente vai estimulando e fortalecendo a participação das mulheres na área e dando visibilidade, porque às vezes a visibilidade é que inspiram as meninas a percorrerem essas carreiras científicas. Sem dúvida. Então, em várias frentes aí, mercados de trabalho, universidade, bolsas, muitos nas escolas, muitos incentivos, então, para as mulheres. Ministra, vamos começar a viajar o país? Vamos sim. Então vamos embora, vamos direto para o seu estado. Vamos a Pernambuco, vamos ao Recife, Rádio TMC. Júlio Andrade, um ótimo dia para você. Um ótimo dia, bom dia, Karine, bom dia, ministra Luciana, né, conterrânea. Ministra, parabéns pelo Dia da Mulher, né, pela Semana da Mulher, parabéns a todas vocês. Ministra, queria falar um pouquinho em relação aos incentivos, né, para as indústrias voltadas aí à questão da tecnologia, indústrias da ciência, enfim, como é que o Ministério tem feito para incentivar essas indústrias e, obviamente, né, gerar mais empregos também para as mulheres, mas de uma forma geral, a geração de emprego em relação aos incentivos do Ministério? Um dos grandes desafios da gente, Júlio, eu quero dar um abraço a todos que fazem a Rádio TCM aí no Recife, a gente tem um esforço muito grande de fazer com que a ciência saia do papel. Nós somos recordistas em pesquisa e desenvolvimento, somos o 13º país conhecido pelos indicadores internacionais, no entanto, isso não se transforma em produtos e serviços, isso não se comunica com a indústria.
não se realiza. E esse é o grande desafio da gente, aproximar, porque a gente é o 59º em inovação, que significa que aquilo não se traduz. E a gente faz esse esforço. Metade do recurso do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que é para fomentar as empresas de base tecnológica no país, porque isso qualifica a nossa economia, isso nos insere nas cadeias mais dinâmicas. Nós somos campeões de produtos primários, as chamadas commodities. No entanto, nós precisamos nos inserir nas cadeias mais dinâmicas, de base tecnológica. Então, nesse sentido, nós temos a NIB, a Nova Indústria Brasil, que metade dos investimentos do fundo vão para crédito. Um crédito à taxa TR, que é uma taxa competitiva, que não é a taxa do Banco Central, que é absurda, que é a maior do planeta. A nossa taxa ela é competitiva e incentiva as indústrias. Aí mesmo, em Pernambuco, nós temos investimentos no total de 100 milhões de reais, né? Que comparado, né, aos períodos anteriores, nós temos um investimento que isso só falando da parte que é não reembolsável, que é a subvenção econômica, que vai para os ICTs, que vai para as universidades. Quando junta tudo, é 6 vezes mais. Mas para a indústria, a gente tem um forte ativo de nos inserir na cadeia de saúde, né? Muitas empresas de saúde. Eu fui com o presidente Lula agora visitar a Axé, né? Tem incentivo da FINEP, a Axé, que é uma empresa de medicamentos. Nós temos no Parque Tecnológico do Recife, que é a parte de hardware, de TI, também tem incentivo àquelas empresas. O Porto Digital é um dos grandes beneficiados da FINEP, até mesmo com subvenção não só de crédito, porque é um porto que desenvolve software e é um porto muito conhecido nacionalmente pela força da sua pesquisa, né, das suas entregas. Então, a gente tem uma presença forte do Ministério da Ciência e Tecnologia aí, que responde bem a essa necessidade de também o Nordeste se desenvolver com a economia mais pujante. E todas essas políticas procuram ter corte de gênero, né? A gente, assim como também a simetria regional, 30% do recurso tem que ser necessariamente para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, dos editais que a gente lança, e boa parte deles, principalmente da subvenção, é preciso ter corte de gênero. Do Recife para o Rio Grande do Sul, vamos lá para a Rádio Oceano FM, porque a Carolina Matos também está com a gente nessa manhã. Oi, Carolina, bem-vinda. Muito bom dia, obrigada. E primeiramente, obrigada pelo tempo da ministra, que se dispôs a responder nossas perguntas. Bom, atualmente no país, os incentivos para o desenvolvimento tecnológico possuem uma cota de 30% que prevê investimentos nas regiões Norte e Nordeste. Isso é extremamente importante, sem dúvida, mas também existem outras regiões, como a Sul do Rio Grande do Sul, de onde eu falo, que ainda carecem de um olhar especial. Como poderíamos, sem retirar essa condição para o Nordeste, também distribuir e beneficiar outras regiões, como a nossa, que possuem essa necessidade de financiamento? Carolina Matos, um grande abraço para você e todos que fazem a Rádio Oceano FM aí do Rio Grande do Sul. Na verdade, Carolina, exatamente pela condição histórica e econômica dos estados do Sul-Sudeste, quando a gente olha o mapa dos nossos financiamentos, ele é fortíssimo no Sudeste e Sul. Muito concentrado no Sudeste, por conta da força econômica de São Paulo, mas o Rio Grande do Sul tem uma pujança muito grande na qualidade da sua economia. É uma economia dinâmica, é uma economia que se insere nessas cadeias que estão, por exemplo, nos desafios da Nova Indústria Brasil, que é transformação digital, transição energética, bioeconomia. Existe uma força grande da economia do Rio Grande do Sul nessas áreas. Então, a CEITEC,
que é uma das indústrias estatais dependentes que foi liquidada pelo governo anterior. Por exemplo, nós retomamos a indústria de semicondutores, que é uma indústria de ponta, uma indústria que fazia chip de rastreamento de animal e também para o setor automotivo nas estradas. Hoje nós vamos, além dessa expertise, nós vamos mudar a rota tecnológica. Essas empresas hoje vão entrar na transição energética no setor automotivo, fazer chips de potência. Então isso eleva aquela cadeia que já é muito forte aí de semicondutores no Rio Grande do Sul, por conta dos parques tecnológicos, e a gente tem uma presença forte dos recursos da FINEP na NIB e também de subvenção econômica. Os parques tecnológicos de Embrapi também, os dois parques mais fortes do Rio Grande do Sul têm investimentos, assim como as universidades do nosso Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Do Rio Grande do Sul, nós vamos a Campinas, vamos a São Paulo. Quero dar as boas-vindas aqui ao portal A Cidade On. Marcos Andrade participa pela primeira vez aqui com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Um ótimo dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Bom dia para quem acompanha. Ministra, aqui em Campinas a gente tem alguns polos, né, que são atrativos nacionais, como o CNPEM, o Sirius e principalmente a Unicamp. Mesmo assim, a gente enfrenta ainda um problema de fuga de cérebros. Como que o Ministério pode encarar essa situação para manter, né, esses jovens talentos da ciência e da tecnologia aqui no Brasil e principalmente no interior do estado de São Paulo? Muito bom dia, Marcos Andrade, todos aí do portal A Cidade On de Campinas. Campinas eu acho que foi a cidade que uma das cidades que eu mais visitei, exatamente pela pujança tecnológica da cidade de Campinas, né? Seja por conta da Unicamp, seja por conta desses equipamentos do Sirius, que é o acelerador de partículas, a infraestrutura de pesquisa, uma das mais sofisticadas do Brasil e do mundo, que está dentro do plano de aceleração do crescimento. Nós vamos aumentar as linhas de luz síncrono aí do acelerador de partículas. Vamos ligar o NB4, que vai ser um laboratório de manipulação de patógenos, fungos, vírus, né, que vai colocar o Brasil num patamar único. Vai ser a única infraestrutura de pesquisa que vai ligar luz síncrona a um laboratório de contenção biológica máxima. Portanto, se antecipando às epidemias, né, que são cada vez mais frequentes e mais curtas. Essa questão específica que você está falando da contenção de cérebros ou de devolução, isso depende desse tipo de coisa, de infraestrutura de pesquisa que retenha talentos, né, que possa se inserir em pesquisas complexas e especializadas, e nós fizemos um programa singular. Inovamos. É a primeira vez no Brasil que a gente faz um programa de atração de talentos dos brasileiros que estavam fora. E é um caso de sucesso. É um dos 12 programas do FNDCT. Nós, de volta para o Brasil, nós garantimos 2.500 pesquisadores e pesquisadoras, principalmente da Argentina, dos Estados Unidos, por conta de que o Trump cortou todo o recurso para a ciência. Então, a gente está conseguindo atrair de volta. Muitos deles na área de ciência da terra, física, áreas de tecnologia da informação, área de saúde, médicos. Nós são 2.500 brasileiros que estão voltando, quer dizer, 1.000 e pouco estão voltando, e o restante vai fazer desafios em rede para a gente. Aí vem gente de Oxford, de Cambridge, das principais universidades do mundo, que são brasileiros e brasileiras que estavam lá, estão voltando, e a outra parte nossa é reter talentos, e isso retém com investimento em ciência e tecnologia, com infraestrutura de pesquisa, e a gente está caminhando bem nessa direção. Ministra, quero aproveitar que a senhora falou da retenção de talentos e quero falar um pouco do mercado de trabalho nessa área de ciência e tecnologia, né? Hoje eu estava vendo logo cedo a lista de bilionários da Forbes, né, que tem lá no topo da lista Elon Musk, que é o dono da SpaceX, que é dono do X. E aí, metade dessa lista da Forbes, dessas pessoas, dos bilionários, eles estão na área de ciência e tecnologia.
Ou seja, é uma área extremamente promissora. A senhora estava falando agora mesmo da retenção de talentos. E aí eu queria saber, dentro do mercado, quais são as áreas mais carentes, né? O que a gente precisa mais aqui no Brasil nessa área de ciência e tecnologia? É engenheiro? É TI? O que é que a gente precisa? Karine, sem medo de errar, a área de TI ela é a mais transversal, porque ela atinge tudo que é cadeia produtiva, né, e tudo que é área de conhecimento e tem uma forte presença na cadeia de valor, que a gente chama de valor agregado. Então, todas as mais sofisticadas tecnologias, né, elas dependem dessa tecnologia da informação. Quando a gente olha para essas grandes big techs, né, elas têm um domínio da chamada ciência de dados. Elas têm a capacidade de armazenar e de processar dados. E esse é o grande desafio do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Nós estamos com um plano em curso, temos computadores de alto desempenho, vamos adquirir, vamos nos colocar entre as 10 maiores capacidades de computadores de alto desempenho que vão poder treinar inteligência artificial. E vamos fazer esses editais ou encomenda ainda esse ano, ainda nesse primeiro semestre, para possibilitar que muita gente das áreas de engenharia, na área de ciência da computação, possam fazer IA no Brasil. E mais, 60% dos nossos dados são armazenados fora do Brasil. Então, nós precisamos que esses dados sejam armazenados aqui. Então, de um lado, tem um Redata, que foi aprovado agora no Congresso Nacional, que é para estimular os investimentos em computadores de alto desempenho. E de outro lado, nós temos um esforço para fazer a nuvem soberana. Soberania nacional hoje é sinônimo de domínio tecnológico. Sim. E nós temos que garantir essas... Então, é a área de TI que nós precisamos investir mais. E na engenharia, de uma maneira geral. Engenharia, ela é tão forte, ela é proporcionalmente ao projeto nacional. Quanto mais projeto nacional de desenvolvimento, mais engenheiros nós precisamos. A gente vive um paradoxo. Eu como sou engenheiro eletricista, na minha geração eu sei bem o que é isso. Você tem engenheiros, na minha geração, no sistema financeiro, você tem engenheiros nos órgãos de controle, mas você não tem engenheiro nos órgãos de execução. Porque a retomada de projetos de infraestrutura, que sempre é feito pelos ciclos políticos que foram liderados por Lula e por Dilma, é quando tem investimento em infraestrutura, quando eleva o padrão de urbanização das nossas cidades. Eu fui prefeita também. Sei a diferença entre um governo, porque eu fui prefeita no tempo do governo do PSDB e fui prefeita no tempo do governo Lula. A diferença é abissal. Não tem dinheiro para saneamento, quando no governo anterior não tinha dinheiro para saneamento, não tem dinheiro para habitação, então não tem engenharia. Então, mas voltando, é a área de TI, é a ciência de dados. Ela hoje domina o mundo, as telecomunicações, o Musk, né, é o dono dos satélites, dos Starlinks, e nós vamos abrir aqui para diversificar essas telecomunicações. Vamos abrir com satélites da China também e vamos, portanto, abrir o mercado para outras economias, mas nós precisamos ter os nossos. E o papel da ciência e tecnologia é fazer os nossos. Nós temos um satélite nosso de telecomunicações, que é dual, que é militar e civil, mas existe um plano de a gente fazer o nosso satélite de comunicação, assim como existe o plano de a gente fazer o nosso GPS. Não podemos depender exclusivamente do GPS norte-americano. Nós temos que fazer o nosso. E nós estamos em curso com esses projetos estratégicos que dão autonomia. Um deles é o PNT, que é Posição, Navegação em Tempo, que é exatamente o que o GPS faz. Perfeito. Só para a gente encerrar, os salários podem chegar a quanto, hein, ministra? Fiquei curiosa agora, para ver se eu mudo de área. Karine, olha, no início de carreira, em desenvolvimento de programadores. No mercado, a gente calcula que até 2030 vão ter 500 mil vagas. E não tem desenvolvedor. No início da carreira, a pessoa já parte de 5 mil. Se for um desenvolvedor médio.
Se for de nível superior, aí só Deus sabe, porque pode variar de 10 mil em diante. Se for como acontece com o desenvolvedor de computadores mais complexos, o nosso Santos Dumont, por exemplo, o engenheiro que tinha no Santos Dumont de uns 40 anos, a Google levou por, sei lá, 100 mil por mês. A Google levou. Então, a gente vive nessa disputa. Engenheiro de aviação, por exemplo, né? A disputa para tomar os engenheiros da Embraer é cruel. É enorme, né? É enorme. Vamos embora, ministra. Vamos para Salvador, vamos lá para o portal Mundo Bahia. Tá por telefone com a gente o Alexandre Santos. Oi, Alexandre, bom dia para você. Olá, bom dia, Karine. Bom dia a todos da mesa, que estão na transmissão. Bom dia, ministra. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Alexandre Santos. Bom dia do portal Mundo da Bahia. Tá parecendo com o Pernambuco, que é mundo. Né? Mundo Salvador. Somos vizinhos. Ministra, na época que Trump impôs o tarifaço sobre produtos brasileiros, a senhora ficou preocupada que essa tarifa impactasse a área de pesquisa e desenvolvimento do país, né? Por causa da dependência nas áreas de biologia e tecnologia da informação. Na época, a senhora chegou a defender o uso da lei de reciprocidade e citou a ideia de aplicar a CID, né, sobre a Big-Tech, já que 74% do fundo da área vem da CID. Em novembro, o Trump recuou do tarifário. Eu gostaria de saber se no período que vigorou, o tarifário afetou em alguma medida a área de pesquisa científica. Por exemplo, a pesquisa de medicamentos, vacinas, de que forma isso impactou ou se não impactou. Só para quem está nos acompanhando, ministra, entender, a ligação estava, né, o áudio estava um pouco ruim. Ele está querendo saber se o tarifaço do presidente Donald Trump afetou a pesquisa científica. Porque o Alexandre tem razão quando ele fala o seguinte: as duas áreas mais comprometidas foram a área de biológicos, porque os insumos que são usados no Complexo Industrial de Saúde para fazer medicamentos, há uma dependência muito grande de insumos norte-americanos, e também na área de TI. Sem dúvida nenhuma, as duas áreas que mais foram impactadas, porque o restante, de alguma maneira, houve uma negociação. O presidente Lula colocou o chanceler, o Alckmin e o Haddad para fazer as negociações, e a gente conseguiu reduzir significativamente os tarifácios em alguns produtos, principalmente na agricultura, ou mesmo na indústria de calçados e outras. A curiosidade é a gente ter um fluxo comercial com os Estados Unidos relevante, embora tenha diminuído ao longo do tempo. Hoje, em toda a balança comercial do mundo, eles correspondem a 11% das nossas relações comerciais, mas, no entanto, eles importam produtos de valor agregado do Brasil. A balança comercial com os Estados Unidos é deficitária, é diferente com a China. Com a China, nós somos superavitários. No entanto, a qualidade do que eles importam do Brasil é mais vantajosa para a gente. Então, e é exatamente nessas áreas de TI. Então, a gente... uma palavra, né, que é usada na linguagem política, a gente manobrou bem e conseguimos garantir que não houvesse uma descontinuidade das áreas mais relevantes da nossa pesquisa e desenvolvimento e da nossa indústria. Então, reciprocidade, e Lula fez isso com muita altivez, né? Disse: estamos abertos ao diálogos, mas não aceitamos ser subjugados. Então, ele tratou com altivez, aprovou por unanimidade no mesmo dia do tarifaço a lei de reciprocidade, e com isso nós fomos garantir uma negociação equilibrada, né? Altiva. E está dando certo esse tipo de conduta
que o governo, da diplomacia que o governo brasileiro, e isso está salvando tanto na área de pesquisa e desenvolvimento como da indústria nessas áreas. De Salvador, ministro, nós vamos a Manaus, vamos lá para o Grupo Norte de Comunicação, porque o André Rosa está com a gente hoje também. Oi, André, bem-vindo. Olá, muito bom dia a todos. Bom dia, ministra. Bom dia também a todos os nossos colegas aí que estão participando. Ministra, eu gostaria que a senhora, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele tem apontado, a bioeconomia como um dos pilares para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Bom, na prática, ministra, quais as práticas, quais as políticas, aliás, e investimentos estão sendo estruturados pelo governo federal para transformar a biodiversidade da região norte em inovação, gerando ali renda também, desenvolvimento tecnológico para a população local? Eu queria que a senhora falasse para a gente. Muito bom dia, André Rosa e o Grupo Norte de Comunicação aí de Manaus, Amazônia. É outra região que eu tenho visitado bastante, exatamente porque a gente precisa enfrentar a assimetria regional, é muito desigual ainda, não só a economia como a infraestrutura de pesquisa. Nós temos a Zona Franca de Manaus, que tem um papel no Parque de Tecnologia da Informação relevante, e a NIB dialoga, além da área de TI, nós dialogamos muito naturalmente com a vocação da bioeconomia. As cadeias produtivas dessa imensa bioma, que é o bioma amazônico, a gente precisa cada vez mais fazer investimentos para que essa riqueza vire inclusão social e vire geração de emprego e renda de qualidade para garantir o valor agregado. Então, aí tem muitos investimentos nas cadeias como o açaí, nós também o pirarucu, que é um peixe muito especial da Amazonas, e a gente vai exatamente garantir que ela adense, a cadeia com produtos cada vez mais relevantes, e que não só na indústria de alimentos, que é muito forte, os investimentos que nós fizemos aí, também culturais, nós fizemos o Museu da Amazônia na COP30, aliás, isso foi em Belém, não foi em Manaus, mas fortalecemos o INPA, que também tem aí na Amazônia, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Amazônica, e outras instituições de ensino, além das universidades. A Universidade Federal do Amazonas tem uma pujança muito grande na pesquisa e desenvolvimento na bioeconomia, e a gente vai, portanto, garantindo aquilo que é a vocação natural, que é a bioeconomia, e esses investimentos estão a todo vapor. Ministra, vamos ao Maranhão, vamos lá para São Luís, vamos para a Rádio Mais FM 99,9. Alisson Duarte, um ótimo dia para você. Ótimo dia a todos, ótimo dia, ministra. Ministra, há pouco tempo nós acompanhamos aqui na cidade de Alcântara, próximo aqui a São Luís, o lançamento do foguete Hamit Nano, o foguete sul-coreano. Eu queria saber como é que o Ministério pretende financiar novas pesquisas que possam estar viabilizando e também fortalecendo essas pesquisas científicas aqui no Brasil. Alisson Duarte e todos aí que fazem a Rádio Mais FM 9.9, muito bom dia. Eu tive lá na base de Alcântara, inclusive eu não conhecia, Alcântara, essa cidade bela, que é patrimônio tombada pelo IFAM, pela beleza, que ela tem, e esse potencial de pesquisa e desenvolvimento pela localização que possibilitou que ela fosse uma cidade que pudesse lançar foguetes. Nesse sentido, eu tive aí, inclusive com o ex-ministro, o senador Marcos Pontes, eu fui aí visitar com ele e todo o pessoal da aeronáutica, e a gente
viu, não é, as tentativas do lançamento do foguete coreano. Eu penso que a parte que diz respeito à nossa indústria e à nossa pesquisa, ela respondeu bem. Inclusive, eu tive agora com o presidente Lula na Coreia do Sul e a empresa que está fazendo investimento, ela continua apostando e nós queremos, como você bem disse, Alisson, abrir para outras possibilidades. E estamos em conversações com vários países. Existe o acordo de salvaguardas que nós temos que respeitar e, ao mesmo tempo, garantir uma abertura de que outros países que têm especialidade na área espacial possam... E isso nós estamos fazendo tratativas que ainda não estão consolidadas, mas que é promissora. A gente vai se consolidando e entrando numa cadeia econômica muito alvissareira, né? Muito forte para o futuro. Porque cada vez mais o espaço ganha investimentos relevantes, né? São investimentos de trilhões e que nós vamos entrar nesse mercado, como a gente diz lá em Pernambuco, com força. Ministra, a gente vai fechar essa primeira rodada lá com Araguatins, no Tocantins, com o portal Folha do Bico, Tasso Antônio. Bom dia, meu querido. Bom dia, ministra. Bom dia aos colegas da EBC, os colegas de bancada, a nossa audiência. Ministra, o governo ele dobrou os investimentos em ciência e tecnologia, chegando aí a quase 50 bilhões nesse período aí de 23 a 25. Como que a população pode perceber na prática o impacto desse aumento de recursos no dia a dia das pessoas, especialmente em áreas como saúde, educação e geração de empregos? Então, Tasso, você e todos aí do portal Folha do Bico em Araguatins, Tocantins. De fato, nós dobramos os investimentos em ciência e tecnologia em 3 anos, né? Nem comparado aos 4, né? Comparado aos 4 anos do governo anterior, a gente dobrou os investimentos. Então, isso traz uma velocidade, um ânimo, tanto na indústria de base tecnológica como no ambiente acadêmico, né? Então, é muito investimento que está indo para as universidades, para os institutos de ciência e tecnologia, não é? E o que é que muda na vida das pessoas? Eu vou dar um exemplo. Nós agora temos uma vacina 100% brasileira, da Covid. Todos nós sabemos o que aconteceu no período anterior, que nós tivemos uma dependência enorme, mesmo tendo o Butantan e a Fiocruz, que são patrimônio do povo brasileiro na área de vacinas, nós ficamos muito dependentes dos IFAs, dos insumos farmacêuticos ativos, e de uma posição negacionista do governo anterior. Então, isso tudo adiou, não é, a capacidade que a gente tem de produção de vacinas. Agora nós temos uma vacina 100% brasileira, que é financiada exatamente pelo nosso ministério na Universidade Federal de Minas Gerais, que é o Centro de Vacinas, que se chama Spintec. Então, isso é uma grande vitória para a ciência brasileira. Nós vamos nos tornar autônomos, assim como também na dengue. Né? Nós temos agora uma vacina 100% brasileira de prevenir, né, a dengue, que é um fenômeno brasileiro relevante, e a gente está se preparando para isso. Então, os investimentos servem para que a gente tenha autonomia. No Complexo Industrial de Saúde, a gente tem o segundo déficit da balança comercial, são 20 bilhões de déficit da balança comercial, e a gente está fazendo investimentos para ter equipamentos, para ter principalmente nessa área de imagens. Nós temos uma dependência muito grande de equipamentos de fora, nós queremos desenvolver os nossos próprios equipamentos, isso reduz custos, assim como também na área de medicamentos. Só o fator recombinante 8, que é um insumo, um IFA, muito importante para pessoas com a doença hemofílicos, né? Que são medicamentos de hemoderivados do plasma, né? Do sangue.
só esse insumo é 1,2 bi a menos na balança comercial. Então, é para isso que serve, para proteger o povo brasileiro de qualquer tipo de dependência que a gente tem, ainda mais nesse mundo da geopolítica que cada vez mais em crise, né, e de violência. A gente tem que tomar medidas para fortalecer a nossa... E para isso que serve a ciência e tecnologia, né? Isso em tudo que é área. Estou dando o exemplo de saúde porque ele impacta mais diretamente na vida, né, do povo brasileiro. Mas isso vai para a área de defesa, né? Isso vai para várias áreas de conhecimento para aquecer a nossa indústria. Nós temos que ter indústria de microeletrônica, nós temos que ter indústria de semicondutores, nós temos que ter indústria. E isso tudo é ciência e tecnologia e só pode prosperar com esse Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia pujante que nós temos. Bom dia, ministra. Hoje recebe a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. E agora chegou aquela hora que a gente vai correr. Lembra? Lembra. Vamos voar agora, porque a gente está indo já para a reta final do programa, mas todo mundo quer perguntar de novo, ministra? Então, eu já quero saber, vamos falar um pouquinho da ciência na escola. Como é que a gente está incentivando, ministra, as escolas a trabalharem a ciência, a tecnologia? Como é que isso tem sido feito? Então, a gente tem um programa que a gente chama assim, Pop Ciência, que é popularização da ciência, que é uma necessidade, porque, infelizmente, a gente vive esse fenômeno do negacionismo das evidências científicas como óbvio, mas afirmar o óbvio está sendo necessário pelo que nós estamos passando no mundo e no Brasil. Então, Pop Ciência é popularizar, é dizer que a ciência não é um negócio distante, que é impossível de se alcançar. A gente quer que a ciência seja incentivada desde o início. E a melhor maneira de você incentivar é fazendo, é a chamada mão na massa. Então, a gente está com o laboratório Maker, mas que eu gosto mais de chamar a mão na massa, que é mais brasileiro e é mais claro para as pessoas. Então, você tem laboratório de microeletrônica, você tem um planetário que mais simples de poder chegar dentro de uma escola. Você tem impressora 3D, óculos 3D, para facilitar o conhecimento. Então, é muito diferente você estudar biologia, de estudar como funciona o nosso corpo com essas ferramentas tecnológicas. Você visualiza, você pega, você monta, você desenha no computador e bota na impressora 3D, você vê a célula, você vê a diferença entre elas. Então, isso tudo é mágico. A matemática também você simplifica, não precisa ser um negócio difícil. Não tem. E onde é que estão esses laboratórios? Nas escolas de todo o país. Nós estamos fazendo no contraturno, acompanhando esse ritmo da escola em tempo integral, que é a grande ação estruturante para melhorar e elevar o nível da qualidade da educação. É em conteste que a escola de tempo integral é que faz isso. Pernambuco, eu acompanhei isso de perto, é o maior estado que tem mais escola em tempo integral do Brasil. E a gente já fazia lá esses laboratórios. Então, no contraturno, nós fazemos essa iniciativa, incentivando os estados. Na Bahia mesmo, que eu estou indo amanhã, é o estado onde tem, porque o estado entrou, o governador Jerônimo entrou, é onde tem a maior quantidade de escolas de laboratório mão na massa. E isso é popularização da ciência. Mas também todo mundo conhece através das Olimpíadas. As Olimpíadas de Matemática, por exemplo, são 19 milhões de brasileiros e brasileiras de escola pública que participam, que são premiados. Portanto, revelando que quando você incentiva, todo mundo participa. Mas tem a Olimpíada de Ciência, de História, tem a Olimpíada para tudo que é área de conhecimento, de espaço. Então, isso é popularizar. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que será com o tema de meninas e mulheres esse ano. Opa! Já começa no início do ano, é em outubro, mas já começa nas escolas terem debates, discussões, mostrando o papel das mulheres. A Jacqueline Góes, por exemplo,
que fez o sequenciamento do genoma da Covid, uma baiana, nordestina, negra. Então, as meninas e mulheres precisam se ver, né, nesses exemplos e dizer, não, eu consigo, eu posso. E esse é o objetivo da popularização da ciência. Seminário, feira, Olimpíada e laboratório. Olha, a minha diretora aqui, a Malu Prado, está desesperada. Falou que a gente vai ter que correr. Vambora! Vamos para o Recife. Vamos voltar para o Recife. Vamos lá para a Rádio TMC. Júlia Andrade. Rapidinho, ministra, né? Eu queria que a senhora falasse dos projetos do Ministério em relação à inclusão racial, por favor. Nós temos duas grandes iniciativas de editais, principalmente do CNPq, que é a Beatriz Nascimento e a Elisa, todas homenageando mulheres pretas na área da ciência. E todas elas, com um delas que é o doutorado no exterior, do qual já me referi, e esse outro é para também na área da ciência, que a gente faz junto com o Ministério das Mulheres, junto com a Aniele Franco, que afinal nós temos 10 mulheres na esplanada, que é a maior quantidade de mulheres na história, na esplanada dos ministérios. E nós temos também a Meninas e Mulheres na Ciência, são 100 milhões de reais do CNPq, que tem um corte de gênero, não é? Ela precisa necessariamente ter 30% de meninas e professoras, cientistas negras e pardas. Então, assim a gente vai fazendo essa política pública de enfrentamento à desigualdade racial. Rio Grande do Sul, Rádio Oceano FM, Carolina Matos. Ministra, como o Ministério está trabalhando para envolver mais as empresas brasileiras e se aproveitar do que é desenvolvido nas universidades, principalmente públicas, para que elas possam fortalecer seus negócios e, consequentemente, a economia do país? A gente está fazendo, Carolina, um chamado FINEP pelo Brasil. Eu já fui esse ano no Amapá, fui no Acre. Estou indo agora, fui no Rio de Janeiro, estou indo amanhã em Salvador. E nós vamos fazer Belo Horizonte na segunda-feira, tudo FINEP pelo Brasil. O que é isso? É a gente mostrar os instrumentos que nós temos, subvenção econômica, crédito, até mesmo encomenda tecnológica, para exatamente incentivar a indústria de base tecnológica, baseado naquelas 6 missões da NIB. Portal A Ciência On Campinas, Marcos Andrade. Ministro, eu queria saber se a senhora tem alguma previsão de geração de empregos relacionados à inteligência artificial aqui na região de Campinas, levando em conta o projeto Inspire, né, que é do CNPq, com a participação do Ministério, e também as instalações de data centers aqui na região. A gente tem em Vinhedo, um dos maiores da América Latina, chegando. Sim, Marcos. Um dos 5 eixos do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial é soluções de inteligência artificial para o serviço público, que é coordenado pela ministra Esté. O que é que a gente fez aí com o CPQD? Dinheiro do FNDCT, do nosso ministério, nós colocamos 390 milhões para desenvolver o projeto Inspire. É a maior quantidade de recursos que nós fizemos no CPQD, que é esse centro importante de telecomunicações, de TI, e vai ser assim, um governo para cada cidadão, para facilitar que os programas públicos tenham uma relação e eficiência direta com cada cidadão. É proativo, não é ele ir atrás do programa. É a gente provocar, através de Zap, através do próprio celular, a informação para o cidadão, às vezes dizer o seguinte para ele: olha, sua criança está com a vacina atrasada, vá lá e vá no posto de saúde e vá vacinar. Então, é uma proatividade e está em curso. Estou muito otimista. Nós vamos juntar todos os programas, a gente chama de interoperabilidade, que é juntar os dados dos programas
do Minha Casa Minha Vida, da saúde, do SUS, do Bolsa Família, juntar de modo a esses programas cruzarem e a gente tornar ele mais eficiente e chegar mais perto do cidadão. Manaus, Grupo Norte de Comunicação, André Rosa. Ministra, Manaus é um dos principais polos industriais, né, e tecnológicos da região norte, com forte presença no polo industrial e instituições de pesquisa. Como que o Ministério pretende fortalecer o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação na cidade e, por último, ali, ampliar as oportunidades para pesquisadores, startups e empresas de base tecnológica na região amazônica, ministra? O principal política pública de incentivo são os cortes de assimetria regional que estão em tudo que é programa. O ProInfra é o principal programa dos 12 programas do FNDCT. Está no PAC, inclusive, no Plano de Aceleração do Crescimento, e o ProInfra é infraestrutura de pesquisa. Então, o ecossistema de Manaus, né, tem sido beneficiado, seja pelo corte, seja pela capacidade e potência que é o ecossistema de Manaus. E assim não é diferente em relação às indústrias de base tecnológica da Zona Franca. Eu já estive na Zona Franca de Manaus algumas vezes, quer dizer, algumas não, duas, algumas, passou de uma, já são duas, né? Já são algumas. Então, e conheço muito também o ecossistema, principalmente das universidades e dos ICTs. Então, todos os programas têm um exclusivo só para a Amazônia, chama ProAmazônia, entre os 12 programas, 3,5 bilhões de investimentos para exatamente aquecer as indústrias de base e a bioeconomia, como antes a gente tinha conversado. São Luís do Maranhão, Rádio Mais FM, Alisson Duarte. Mais uma vez, bom dia a todos. Ministro, eu queria entender da senhora qual seria a grande conquista científica que a senhora gostaria de ver na sua gestão. O que a senhora ficaria bastante feliz? Eu já estou, assim, muito feliz com os resultados. O maior investimento da história em ciência e tecnologia, graças a uma decisão do presidente Lula de ter recomposto o FNDCT. Agora mesmo nós vamos fazer algo inédito. Nós vamos pegar os recursos que estavam empossados, que são retorno do crédito FNDCT, nós vamos dobrar. A gente hoje tem 20 bilhões, metade reembolsável, metade crédito. Nós vamos dobrar o crédito para mais 24 bilhões para ir na veia de investimentos na indústria contracíclica, até para enfrentar esse problema do crescimento e dessa taxa de juros que é praticada no Brasil. E a gente poder fazer iniciativas contracíclicas. Então, estou feliz por isso. E sem medo de errar, é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Isso é uma marca do nosso período, porque isso é uma tecnologia disruptiva e nós estamos fazendo algo muito ousado. Ousado e factível, porque não adianta ser ousado se ele não for factível. É ousado e factível porque vamos ter um investimento de 23 bilhões que se compara públicos, que se compara aos investimentos da comunidade europeia. É claro que aí, quando bota China e Estados Unidos, a gente não tem como competir. Mas com algum polo dinâmico, que é a comunidade europeia, por exemplo, nós estamos com a mesma quantidade de investimento e com a sofisticação da capacidade instalada que tem no Brasil. Então, estou muito confiante. Nós não vamos ser fracos, não, nessa área. Não somos fracos e não vamos continuar a ser fracos, porque essa tecnologia que corre rápido e é também uma luta contra o tempo. Araguatins, Tocantins, Portal Folha do Bico, Tasso Antônio. Ministra, os investimentos em equipamentos, projetos e programas científicos do governo federal estão sendo elevados, mas também precisam de manutenção constante desses investimentos. O governo ele tem buscado garantir que esses projetos terão financiamento contínuo e que não serão interrompidos por mudanças políticas ou crises econômicas?
Sim, Tássio. Inclusive, o nosso Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, o presidente Lula tomou a decisão que ele não tem contingenciamento zero. Não se mexe nesse patrimônio do povo brasileiro. E isso é que possibilitou essa quantidade de investimentos. Então, nós queremos que isso se torne política do Estado. A comunidade acadêmica e as indústrias de base tecnológica ficaram de cabelo em pé no período anterior, porque esses recursos foram contingenciados, né, pelo outro governo. Essa reação da comunidade acadêmica contra o contingenciamento dos recursos foi forte, inclusive derrotaram o veto do ex-presidente. E eu sou otimista em relação a essa política pública. Eu acho que nós temos um sistema nacional de ciência e tecnologia forte e que não vai aceitar intempéries de quem esteja na condição de liderar isso e retroceda. Essa expectativa que eu tenho, não vai retroceder porque a nossa política pública vai continuar governando o país. Ministra, fechamos o nosso giro com as rádios, mas eu ainda tenho rapidinho aqui 2 questões. A primeira delas é sobre monitoramento. A gente viu aí o que aconteceu agora em Juiz de Fora, né? Chuvas intensas, né? Muitas pessoas mortas. São Paulo também sofrendo com chuvas. No Nordeste a gente tem seca e chuva. O ministro Valdez Góes teve com a gente aqui na semana passada. E aí eu quero lhe perguntar sobre esse investimento nesse monitoramento e como é que a ciência e a tecnologia estão presentes nesse monitoramento. São 2 grandes estruturas de pesquisa que dialogam com isso. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que dá dados, né, para que os órgãos de ação e controle ajam, e o nosso CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Acidentes e Desastres Naturais. A gente tem uma parte que é educacional, né, para prevenção de desastres, e a gente tem uma parte de dados. Somos nós que damos dado online à Defesa Civil Nacional, que é coordenada por Valdez, e até mesmo nos estados e municípios, para que eles tenham com antecedência de pelo menos 72 horas aquele fenômeno climático. Se vai ter principalmente as enchentes, mas também a gente dá informações sobre seca. Então, com isso, nós atuamos, temos uma cobertura hoje de 1.132 municípios e vamos terminar o governo com 70% da população brasileira sendo atendida, porque o nosso foco são aquelas áreas de grande concentração urbana e que são mais vulneráveis. Então, é o PAC, é o Plano de Aceleração do Crescimento e a Ciência e Tecnologia nessa área. É isso. E uma última coisa, quero voltar naquela história lá da nossa soberania de dados, né? A senhora disse que está animada para que o Brasil tenha o poder desses dados que hoje estão no exterior. Quando é que a gente pode esperar isso, ministra? Já está em execução. Nós vamos fazer os editais dos 2 supercomputadores, que serão 2, né? Mas eles vão nos colocar numa condição de treinar a inteligência artificial e nós vamos fazer a nuvem soberana para segurar os dados do Brasil, da ciência brasileira, da inteligência, onde os dados sejam tributários, que é DataPrev, SERPRO, tudo isso na nuvem brasileira. E a rede de data center. Então, já o Redata foi aprovado no Congresso, já está em curso. O Senapad, que é o Sistema Nacional de Computadores de Alto Desempenho, também já está em curso, os editais. Ou seja, nós vamos ter data centers para treinar LLM, que é uma linguagem em português brasileira, também soberana. A mais potente que nós temos é a soberania no Piauí. O governador do Piauí hoje concentrou os dados do governo e fez, né, sua própria LLM, que se chama Soberania. Ele batizou esse nome e nós estamos dando infraestrutura computacional para que essa linguagem possa se processar cada vez de maneira otimizada. Então, está em curso. Nós estamos confiantes que nós vamos dar o salto que o Brasil merece. Então, até o ano que vem, nós teremos esses 2 supercomputadores e vamos
é ter, portanto, a capacidade brasileira de armazenar e processar dados. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Quero vê-la aqui ainda muito ao longo desse ano. Espero revê-la aqui. Quero deixá-la à vontade para fazer suas considerações finais aí. Tá, então eu quero agradecer mais uma vez Karine, Melo e todos que fazem a EBC por possibilitar esse debate, essa informação que nos livre, né, das fake news, que nos livre da desinformação e que possa praticar a boa comunicação, o bom jornalismo. E fico feliz de estar sempre aqui podendo anunciar as coisas importantes do governo do presidente Lula. E ainda mais nesse mês de março, que é o mês das mulheres, a gente dizer que no Brasil a mulher pode estar onde ela quiser e a ciência é feminina e nós queremos mais mulheres na ciência. É isso. Quero agradecer mais uma vez, então, a ministra Luciana Santos. Espero revê-la por aqui em breve, ministra. E também quero agradecer a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministra de hoje. Também espero revê-los aqui em próximas oportunidades. Quero te lembrar que, se você perdeu algum trecho dessa entrevista com a ministra Luciana Santos, o nosso conteúdo está todo disponível lá no nosso YouTube, que é o @canalgov. Não só essa, mas outras entrevistas concedidas por ela aqui, que é a nossa sócia absoluta. É isso. Quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê. Obrigada pela companhia. Tchau.